Bom, vamos dando sequência então, né? Bom, em geral, a equação do elipsoide, né, com centro no ponto x0, y0 e z0, ela pode ser escrita dessa forma, tá? Então, esses números que ficam aqui subtraindo do x, do y e do z, eles, sem o sinalzinho de menos, né, eles indicam o quê? O centro, tá? Então, o centro, se não for o centro na origem, né, então esses números que estão aqui subtraindo do x, do y e do z, eles são as coordenadas, eles representam, né, o centro, ok? Muito bem, então essa figura que nós falamos agora é o que? É o elipsoide, tá certo? Um caso particular do elipsoide é a esfera. Agora nós vamos falar de uma outra quádrica, né, que seria o hiperboloide de uma folha. Né? Então, como que eu olho para uma equação e sei se a equação é ou não de um hiperboloide de uma folha? Né? Então, se ele tiver o centro na origem, então vai ser o quê? X ao quadrado sobre A mais y ao quadrado sobre B ao quadrado, né? Menos, ok? Então, ó, esse menos aqui que vai possibilitar você a diferenciar um hiperboloide de um elipsoide. Se fosse elipsoide, era tudo mais, né? Que nós vimos agora há pouquinho. Agora, no hiperboloide, vocês viram que tem um menos lá. Né? Então, se um dos sinaizinhos for menos, já não é mais um elipsoide, daí é um hiperboloide. Bom, e quais as características, né, que nós temos do hiperboloide? A interseção, né, o hiperboloide ele não tem interseção com o eixo z. Ok? Então, ele só vai ter interseção com o x, que é no mais ou menos a, e com o y, que é no mais ou menos b. Né? Com o z ele não tem interseção, por causa desse buraco aqui. Ó. Tá? Então, aqui no meio dele tem um buraco, né? Ele não tem interseção com o eixo z. Outra coisa, ele tem simetria. Tá? Então, ele não se altera, né? Se a gente substituir os valores x, y, z por valores negativos. Ok? Então, ele tem simetria em relação à origem. E os desenhos, né? O desenho dos traços dele nos planos XY, XZ e ZY, eles são dados por o quê? Então, no plano XY, que é esse daqui, ó, tá? Nesse plano aqui, nós temos o quê? Uma elipse, certo? Então, aqui, essa projeção, ela indica o quê? Uma elipse, né? No plano ZY e no plano XZ, nós temos hipérboles. Ok? Então, essa figura aqui, ó, ela representa uma hipérbole. Tá bom? Então, hipérbole. Tanto no plano ZX, como aqui no plano ZY. Tá certo? Então, essas aqui são as projeções, né, do nosso hiperboloide. Tá certo? Então, ele é chamado de uma folha, por quê? Porque ele é grudado, né? As duas extremidades dele são grudadas, tá? Então é uma folha. Nós temos um outro tipo de hiperboloide que ele tem um corte no meio, tá? Então daí ele vai ser chamado de hiperboloide de duas folhas, tá? Porque aqui no entre essa parte dele e a parte de baixo, aqui no meio nós vamos ter uma separação, né? Então daí por isso vem a ideia de chamar ele de hiperboloide de duas folhas. Ok? Muito bem. Falando então um pouquinho do hiperboloide, já que a gente está falando do hiperboloide de duas folhas, né, aqui nós temos um desenho dele com as suas respectivas projeções nos planos XY, ZY e ZX. Certo? Então, qual a primeira coisa que nós temos? Ao contrário do hiperboloide de uma folha, o hiperboloide de duas folhas, ele só tem interseção com o eixo Z. Certo? Então ele só vai, ó, pela imagem dele aqui, a gente pode perceber, né? Como ele é
ele não é vazado como a figura anterior, né? Vai existir uma interseção com o eixo Z, tá? Só que não existe interseção com os eixos X e Y, tá? Ele só vai fazer interseção com o eixo Z. Simetria, né? Ele também tem simetria, ok? Se você trocar o x, o y, z por valores com sinal negativo, né? Não vai alterar a figura, tá? Então ele tem simetria também. O que mais que nós temos de importante aqui? Vamos colocar. Ok? Então os traços do hiperboloide de duas folhas a gente pode observar aqui, ó. Né? Então, se você fizer a projeção, né, aqui no plano XY, nós temos o quê? A projeção seria o quê? Uma elipse, tá certo? Então aqui seria uma elipse. Se você fizer a projeção nos planos XZ e ZY, né, a gente vai perceber que a projeção é uma hipérbole, tá certo? Então esse desenho aqui, ó, ele representa hipérboles, ok? Tanto no plano ZX como no plano ZY. Então aqui nós temos hipérbole, né? Ok? Então esse aqui é o nosso hiperboloide de duas folhas. Tudo bem, pessoal? Além do hiperboloide de duas folhas, nós temos uma outra figura, tá? Que é chamada de paraboloide. Certo? Então, como seria esse tal de paraboloide, né? O paraboloide, deixa eu só colocar aqui, ó. Paraboloide. Então, é aquela figura que tem o quê? A projeção no plano XY sendo uma elipse ou uma circunferência, tá? E no plano YZ e XZ, né? A projeção seria o quê? Parábolas, né? Então aqui nós teríamos várias parábolas, certo? E aqui no plano XY, ele fala que é o ponto 000, né? Então quer dizer assim, ó, o local que ele toca no plano XY é o quê? É apenas um ponto, né? Se ele tiver com o centro na origem, então o ponto que ele vai tocar, né, ele vai encostar aqui, vai ser apenas o ponto 000. Tá? Daí agora, a forma que ele encosta no plano XZ e no plano YZ, a forma seria o quê? Parábolas. Ok? Então aqui nós temos os exemplos das parábolas. Ok? Muito bem. Olha, aqui nós temos o cone, né, que também é uma figura importante, né? Okay? Então, como é que a gente vê a questão das características do cone? Né? Interseção com o eixo, né? O cone só tem interseção com a origem, 000. Tá? Também não se altera quando troca os sinais do x, do y e do z. Tá certo? No plano XY, ele corta o plano XY na origem. No plano YZ, ele corta, né, em duas retas que se interceptam na origem. Tá? Então aqui nós temos a ideia, né? Ó. Então o cone, a projeção dele no plano XZ, YZ, ok? Então aqui nós temos as vistas, né, do cone elíptico. Tá certo? Então o formato aqui, ó, é uma elipse. Tá? Nessa borda dele, né, aqui nós temos uma elipse.